Tendo problema, no segundo a gente consegue recuperar, mas hoje infelizmente a gente não conseguiu recuperar da forma que nós queríamos, né, fazer 3, 4 gols. Mas é isso, cara, domingo tem mais uma batalha, a gente está... A primeira palavra no vestiário foi minha, de ânimo, fizeram a parte deles, estou muito orgulhoso. E corrigir, cara, tem que corrigir os erros, porque a gente tem uma nova batalha no domingo. Cobrei árbitro com mais capacidade, e segunda-feira também estou na Comebol, segunda ou terça, se não me engano, vou cobrar isso. Segunda-feira, senhor? Segunda estarei na Comebol e vou cobrar. Eu participo de todas as reuniões, não fujo em nenhuma, não deixo de nenhuma. E o Corinthians sempre está atuando e a gente sempre está cobrando, cara. Mas É isso aí, galera. Quer continuar ouvindo a explicação? É claro que sim. Então fica até o final, já deixa o seu like, se inscreva no canal e agora, sem mais delongas, vamos curtir todas as informações do jogo de Corinthians versus Barcelona de Guayaquil. Ai, Ronaldão, que tristeza! O primeiro eliminado da Libertadores deste ano, já aqui no programa, as explicações, a análise, os 180 minutos, mais os poucos acréscimos, tudo isso na sequência do Jogo Aberto. E agora aquele recadinho, vem comigo para o YouTube. Ronaldão, cadê você? Deu. Primeiro, enaltecer o torcedor, né, cara? O que eles fizeram aqui é fantástico e faz o time jogar, não tem dúvida. O Corinthians é isso, o torcedor, cada vez que ele incentiva, cada vez que ele vibra, isso é uma motivação muito maior. Cara, infelizmente é o que a gente está avaliando agora, que a gente vai avaliar melhor amanhã. Sempre nos primeiros jogos a gente está tendo problema, no segundo a gente consegue recuperar, mas hoje infelizmente a gente não conseguiu recuperar da forma que nós queríamos, né, fazer 3, 4 gols. Mas é isso, cara, domingo tem mais uma batalha, a gente está... A primeira palavra no vestiário foi minha, de ânimo, fizeram a parte deles, estou muito orgulhoso. E corrigir, cara, tem que corrigir os erros, porque a gente tem uma nova batalha no domingo. Cobrei árbitro com mais capacidade, e segunda-feira também estou na Comebol, segunda ou terça, se não me engano, vou cobrar isso. Segunda-feira, senhor? Segunda estarei na Comebol e vou cobrar. Eu participo de todas as reuniões, não fujo em nenhuma, não deixo de nenhuma. E o Corinthians sempre está atuando e a gente sempre está cobrando, cara. Mas é a regra, a gente vai cobrar isso também na Comebol. Está na hora de mudar, está na hora de profissionalizar os árbitros. Não dá mais para ficar dessa forma. Ele vem aqui, ele faz o que ele quer, sai ileso, sai numa boa, sem nada ter acontecido. Quer dizer, a gente trabalha, tem um trabalho desgastante o ano todo para chegar onde a gente chegou e de repente, por causa de uma arbitragem, ninguém está culpando, ninguém está justificando a perda. Nós erramos no primeiro jogo, perdemos lá, não foi aqui. Corinthians aqui, você sabe, é muito difícil de perder, mas o erro é nosso, nós temos que se reorganizar, nós temos que ver onde a gente está errando e corrigir, cara. Futebol é isso. Eu estou pensando no jogo de domingo, cara. Acabou hoje o jogo, o Corinthians, a gente está focado, é o que a gente conversou no vestiário. Amanhã também vamos sentar, avaliar tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E a gente está mais focado no jogo domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais para frente. Não se deu o resultado que a gente saiu a buscar, mas a gente tem que jogar o jogo assim, com essa coragem, tem que jogar com essa garra, tem que saber que está representando o Corinthians e a gente não fez um bom jogo lá em Equador e foi assim que a gente perdeu a classificação. O sentimento hoje ele é imensurável, né? Com certeza era o nosso principal objetivo para esse início de temporada. Hoje a gente pagou o pato do que foi o último jogo, né? Porque hoje eu não tenho que falar da minha equipe dentro do campo. A gente está totalmente fechado com o nosso treinador. Nosso dia a dia é incrível, né? Eu falo isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade, muito por conta da forma que a comissão técnica leva o nosso dia a dia. Hoje a gente fez tudo o que eles pediram e vencemos o jogo, não conseguimos o resultado que precisávamos, mas o balanço do trabalho deles é muito positivo. Hicimos 2 goles hoje, eu acho que ofensivamente estivemos bem, mas sempre se pode dar mais, né? Sempre se pode dar mais, eu acho que temos jogadores de qualidade para criar más chances más claras de gol. Y nada, es cuestión de tiempo, es cuestión de continuar trabajando. Sabemos que no podemos esperar perder el primer juego para recién reagir. Tenemos que jugar todos los juegos serios porque cuando juegas de visitas ninguém te respeta. Y básicamente eso. Creo que el gol fue demasiado tarde. Nosotros habíamos hablado con los jugadores que teníamos que hacerlo entre 15 y 20 minutos, ya teníamos que haber hecho el gol. Porque tenemos potenciales, no estuvimos precisos, sí tuvimos situaciones y no las pudimos concretar. Realmente el equipo a mí me gustó porque fue intenso, dio el máximo, por eso es la desilusión de todo.
Hoje é dia daquele presentinho de grego, indesejado. Então, Tudo bem. o primeiro presente do jogo aberto pra você. Ok. A Renata tá louca pra classificar pra Libertadores, mas é a primeira a sair. Então é o seguinte, Veremos, não eu vou sei se é lembrar legal disso. isso. No placar agregado, o Corinthians eliminado da Libertadores da América. Numa incompetência terrível do Corinthians. Garro não jogou, Memphis não jogou, Yuri não jogou. A não ser que eles estão guardando alguma coisa pra gente aqui, uma coisa boa. Só meus sentimentos. Eu vi meu negócio de pressão, doutor, deu um atestado, viu? Chutei um calmante. Bahia? E nós vamos conversar aqui na quinta-feira, estaremos aqui, reunidos. Eu quero ver se vocês vão vir com essa roupinha aí também. Peraí. Bahia? Eu liguei pro cara, falei, meu, por favor, do tamanho da tradição do Corinthians na Libertadores, a pizza, cara. Veio só uma azeitona pra mim. Veio só uma azeitona. Nossa! Vai lá, vai, Rona, desembucha, vai! Coragem! Vamos passar sim! Essa aí passou. Libertadores e Corinthians não combinam, ponto. Libertadores e Corinthians não combinam, ponto. E 4-0 pro Corinthians, 2 do Yuri e 2 do Memphis, ponto. Sequência de tchau, vai. Sequência de tchau, sequência de tchau. Vai, Corinthians! Não vai, não. Você já sabia, né? No fundo, bem no fundo, lá no íntimo, você sabia que não passaria. Só o fato de ninguém mandar mensagem na hora do jogo, esperaram terminar o jogo. Não, porque demorou muito pra acabar o jogo do Grêmio, que coisa! Os pênaltis, bem na hora do jogo do Corinthians. É, o nosso lá, o juizão queria acabar com 9h30. O jogo começou 9h30, ele queria terminar 9h30 o jogo. O juizão sentou em cima da... Mas tá tudo certo, tudo bem. Mas você acha que o juiz, ele influenciou o resultado? Não, ele segurou o jogo, ele picotou o jogo, ele matou o jogo ali, mas faz parte, né? Foi o que o treinador falou, o Hugo também fez cera lá no começo da partida, tal e coisa. O treinador falou, e falou até mais calmo. E eles mereceram aí, porque aqui eles não jogaram. E o Corinthians também não jogou lá, e eles fizeram 3, nós fizemos 2. E a bola do jogo, eu vou ficar aqui, vou insinuar aqui. Você não pode ter cara ruim no time, porque a bola do jogo cai no pé dos caras ruins. Então você não pode ter cara ruim, velho. A bola do jogo caiu no pé do Curupira. Aí ele mandou, ele isolou. Aí, é isso aí. Era pra ter ido pros pênaltis e todo mundo com cara de choro aqui hoje. Hoje vai ser a minha cara de choro aqui. Tudo bem, tranquilo. É vou esperar chato. todo mundo, viu? Tudo que se espera, tudo que se deseja no futebol, Rona, é ganhar, é vencer uma partida. E quando você ganha, não adianta nada. Mesmo assim, eliminado. Corinthians 2-0 no Barcelona. Foi. E o time equatoriano segue na Libertadores. Peraí, onde é que vocês pensam que vão? Para um Corinthians que lutou tanto no Brasileiro do ano passado para conquistar uma vaga na Libertadores, a passagem pela competição continental foi muito rápida. Restou agora a Copa Sul-Americana. A gente falhou em alguns momentos jogos de Libertadores, onde a gente não teve uma postura adequada para o Corinthians, e eu acho que hoje a gente pagou um pouco do que foram essas partidas. E a gente deixou talvez para mostrar um Corinthians de verdade muito tarde. Antes do jogo, as postagens do Corinthians tentavam passar a ideia de que nada estava perdido. E o começo até que foi animador. O goleiro Contreras não demorou a ser notado. E além de retardar o jogo em vários momentos, foi decisivo quando pegou a batida de primeira de Carrilho e a cabeçada e o chute de fora da área de Yuri Alberto. Memphis também arriscou, mas o gol não saía. A explosão só veio aos 39 minutos, quando Romero já estava em campo em lugar de Ranielli, para tornar o time ainda mais ofensivo. Rodrigo Garro cobrou o escanteio na cabeça de Félix Torres. Ele que está
Torres para o Timão. O primeiro gol do equatoriano pelo Timão em 62 partidas saiu justamente contra o Barcelona, seu time de coração. Só que a noite poderia ser bem mais feliz. A gente tem que jogar o jogo assim, com essa coragem, tem que jogar com essa garra, tem que saber que está representando o Corinthians e a gente não fez um bom jogo lá em Equador e foi assim que a gente perdeu a classificação. Após o gol, o desenho do jogo seguiu parecido, se bem que com alguns sustos para Fiel. Depois do passe errado do próprio Félix Torres, Oyola bateu forte e Hugo espalmou. Logo depois, viria o cartão vermelho para o brasileiro Leonay do Barcelona, que derrubou José Martínez. E o Corinthians seguiu criando. De fora da área com Carrilho, apostando na colocação de Yuri Alberto, que desta vez cabeceou para fora, até que veio o segundo gol, mais uma vez em jogada de bola parada. Aos 39 minutos do segundo tempo, Carrilho, confirmado depois da checagem do VAR. Carrilho de cabeça para fazer o segundo gol do Timão no jogo. Quando a bola de Mateuzinho subiu demais, levou junto a última esperança da torcida. Creio que o gol foi demasiado tarde. Creio que o gol saiu muito tarde, disse o técnico do Corinthians, Ramon Dias. Falamos com os jogadores que teríamos que fazer o primeiro gol entre 15 e 20 minutos. Nós temos potencial, não tivemos tanta precisão, mas tivemos situações que não concretizamos. Mas eu gostei da equipe porque ela foi intensa. Criamos situações, mas não marcamos. Por isso, a desilusão de todos. Por eso es la desilusión de todo. Sabemos que no podemos esperar perder el primer juego para recién reagir. Tenemos que jugar todos los juegos serios porque cuando juegas de visitas ninguém te respeta. E basicamente isso. Sabíamos que ia ser um partido assim. Sabíamos que seria uma partida assim, dessa magnitude, e pudemos suportar com a diferença que a gente construiu em Guayaquil. Conseguimos chegar a este lugar. Estamos aqui agora na fase de grupos, disse o técnico do Barcelona, segundo Castilho. No final do jogo, aplausos da Fiel e gritos de incentivo para a final do Campeonato Paulista, mas a frustração ficou muito evidente. Todos estávamos ilusionados, tanto nosotros como a gente. Todos tínhamos a ilusão, tanto nós como a torcida, de se classificar na Libertadores, disse Ramon Dias, porque o grupo fez um esforço enorme para obter essa possibilidade de jogar a Libertadores. Na verdade, estamos doloridos, porque realmente temos uma grande equipe, mas no Equador falhamos e a vantagem do adversário era importante. O grupo demonstrou que tem caráter, mas não conseguiu o que todos queríamos. Por aí não conseguimos o que queria a gente, que queríamos todo. Está na hora de mudar, está na hora de profissionalizar os árbitros. Não dá mais para ficar dessa forma. Ele vem aqui, ele faz o que ele quer, sai ileso, sai numa boa, sem nada ter acontecido. Quer dizer, a gente trabalha, tem um trabalho desgastante o ano todo para chegar onde a gente chegou e de repente, por causa de uma arbitragem, ninguém está culpando, ninguém está justificando a perda. Nós erramos no primeiro jogo, perdemos lá, não foi aqui. Acabou hoje o jogo. O Corinthians, a gente está focado, é o que a gente conversou no vestiário. Amanhã também vamos sentar a avaliar tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, e a gente está mais focado no jogo domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais para frente. Chora não, bebê! A arbitragem influenciou no jogo? Ela amarrou o jogo, né? Ela amarrou o jogo, ela picotou o jogo. Foi a leitura que eu fiz também. Acho que todo mundo fez essa leitura porque aí o treinador falou que o Hugo também fez, tipo de uma cera lá, mas o Hugo tomou amarelo. E aqui, quando o Gustavo foi reclamar que o goleiro estava segurando a bola lá, ele tomou amarelo. Então tem muita coisa que... E o Contreras, o goleiro do time equatoriano, foi eleito o melhor jogador da partida, o The Hero of the Match. Ele é bom goleiro. Só que quando a bola pingou na frente dele, ele acabou vacilando. Mas foi uma cabeçada bonita do Félix Torres que apareceu ontem. E assim, a arbitragem, ela amarrou o jogo. Agora, o Augusto merecia passar tudo que ele passou aí sendo presidente do Corinthians até esse exato momento. O Augusto merecia passar para a próxima fase também, para dar passar uma calmaria dentro da sala da presidência lá. Ele merecia, mas não deu certo, não deu né? Certo. E olha o que você fala sobre a arbitragem estrangeira. Quilber.
Agora, a verdade é uma só, né? Ontem nós vimos o erro, hoje o erro foi coletivo dessa arbitragem que a federação precisa fazer alguma coisa. A federação tem um produto na mão espetacular, todo mundo fala, e a grana envolvida também. Agora você tem que pegar essa turma de arbitragem, colocar numa escolinha e trazer os caras de fora para dar aula para esse pessoal aqui. Então tem que fazer o seguinte, traz a arbitragem de fora, coloca esses caras tudo na sala de aula de novo, porque eu também estou estudando. Quando você fala arbitragem de... Tá ótimo, ok, perfeito. Mas quando você fala arbitragem de fora, é fora do país ou fora de São Paulo? Bateu desespero já. Do país? É, mas o Castrilli não deu muito certo. Porque lá fora a gente viu o Daronco, a gente viu o Daronco, o Daronco fez lá. É isso que eu quero, esse cara mesmo, porque ele vai fazer o seguinte, quando vem a turma de fora, ele amarra pra turma de fora, quando é aqui dentro, ele vai ser igual. Ele vai ser igual. Vê se o erro dele aí foi grotesco aí de pênalti. Vê se o erro dele foi do VAR. Quer dizer, até teve um gol lá, mas aí eu vou isentar ele. Tá, mas agora você tá defendendo a arbitragem? Não, eu prefiro essa arbitragem de ontem aí. Eu prefiro essa, porque não teve aquele erro grotesco. Ele amarrou o jogo. Amarrar o jogo faz parte. Agora, errar no posicionamento, dá mas só 6 minutos de acréscimo, 3 minutos pra ver no VAR se teve gol legítimo ou não do Corinthians. O cara deu 6 minutos de acréscimo então, só no final. Então, é do VAR, não é dele. Será que o Corinthians precisava de um gol pra levar pros pênaltis? Era mais um gol. Mas vê se teve erro grotesco aí ontem. Ele amarrou o jogo, quando teve o lance lá dentro da área, ficou 3 minutos, já numa mudança, já é uma coisa até que normal pra poder ver se pegou a bola em alguém. Não é esse erro que os caras cometem aqui, não é esse erro que você chega e fala, meu, não é possível que esse cara pitou isso aí. Tá, mas agora não dá mais pra pensar em Libertadores, é Sul-Americana. Não, agora é Sul-Americana. Vai acompanhar o sorteio da Sul-Americana, aliás, eu quero... Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, é campeão de tudo, hein? Já vou dizer já, hein? Quero até deixa gravado aí. Quero até publicamente agradecer aqui a Conmebol pelo convite para apresentar o sorteio da Libertadores, mas eu não posso ficar 4 dias fora do jogo aberto, isso eu não consigo. Não se mistura então, não é questão de... Eu acho, é uma competição que eu amo. A Libertadores é uma marca da minha vida como torcedora, são 2, eu tenho muito orgulho disso, mas realmente não dá para ir para o Paraguai e largar o programa, não faria isso. E voltando ao assunto, você vai ter que acompanhar o sorteio da Sul-Americana e o da Libertadores. Eu ia ver você fazendo sorteio, então, mas ia torcer tanto contra o seu time, mais ainda. Tá, eu não torço contra o seu, mas você me provoca e eu respondo. Você não torce contra o meu time, não. Bem. Aliás, eu quero... vou torcer pro seu time, então, na Liberta. Sério? Vou torcer pra sair logo em seguida. Ai, que horror! Passar essa catraca aí já acabar. Torcer pra ir embora logo. É isso aí, galera. Essas foram as notícias, né? Muita zoação, muita brincadeira, porque esse é o teor do jogo aberto, né? Nós levamos o futebol a sério, porém, o jogo aberto ele sempre traz esse teor de humor. E é assim que nós precisamos levar. Né, o Corinthians acabou não passando para a próxima fase da Libertadores, mas agora nós podemos aguardar, claro, final do Paulistão. Nós temos aí a enfrentar, né, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras e agora é focar totalmente no Paulistão e levar para casa esse título, porque o Corinthians tem elenco, tem time sim para bater o Palmeiras, né, no próximo jogo. E você já sabe que todas as notícias do Timão, sejam elas boas ou ruins, notícias de mudanças, novidades, quem chega e quem sai do time, você encontra aqui no canal. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, deixe o seu like e, é claro, clique no sininho de notificações e ative todas as notificações para receber em primeira mão todas as notícias do Timão. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado a você que comentou nesse vídeo, que se inscreveu e fez parte da família fiel através desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Você me ajuda demais e mostra que vocês estão gostando das notícias que eu trago aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!